Tá. Bom, acabou essa semana que eu achei que não ia acabar nunca, mas finalmente ela acabou e foi tranquilo, foi de boa. Na quarta eu apresentei meu TCC e tô finalmente me formando na faculdade. A única coisa chata agora é toda a burocracia lá de documentos que eu tenho que entregar e acabar é, enviar relatório de estágio e tudo mais. E eu preciso da ajuda da Stefanini para acabar isso logo, mas enfim, whatever. Já pelo menos essa etapa tá quase. Tá basicamente concluída, eu diria. Então eu fico feliz por isso. E eu acho engraçado como o TCC foi a maior várzea que eu participei. Assim, os professores basicamente não leram o que eu escrevi. Né? Tinham várias perguntas assim relevantes a ser feitas sobre o meu trabalho, mas as perguntas eram em geral assim: ah, por que você escreveu isso e não isso? Ou tipo, por que você estudou isso e não isso? E no fundo, tipo, se você faz um trabalho de conclusão de curso, assim, de pesquisa, você tem que escolher os caminhos que você vai usar, né? Não tipo, sei lá, acho que se fosse uma coisa relevante assim, que nem eu achei que foi relevante eles perguntarem sobre métricas que eu usei e não usei. Isso eu tinha respostas boas, mas tipo, por que você não estudou esse método ou outro? Não faz muito sentido, porque tipo, sei lá, se eu tivesse estudado assim como é, qual que é o padrão de crescimento de batatas no Rio Grande do Norte, sei lá. Aí eles me perguntou, por que você não estudou tomate? Aí, sei lá, mano, porque eu quis estudar batata, velho. É, e foi basicamente isso que aconteceu, assim, por que você não estudou esse método? Tipo, poderia ter estudado, mas eu estudei outra coisa. E eu acho que é legal isso na pesquisa porque, tipo, me deu na telha na hora que eu queria estudar, ou eu falando com o professor lá da Alemanha, e ele é, me passava, assim, o que eu deveria, tipo, por qual caminho eu deveria continuar ou não, né? Então acabou que eu estudei as coisas que me foram pedidas ou que eu procurei e achei, né? Enfim, eu mas consegui acabar essa parte, tipo, sei lá, foi bem fácil. Eu não sei quanto que eu tirei até agora, porque por algum motivo o meu professor, que é filha da puta, ele não me falou quanto que eu tirei. Ele só, tipo, meteu um. Nossa, eu não sei se eu posso falar que o meu professor é filha da puta, né? Mas, whatever, já foi. Ninguém vai ver isso aqui mesmo. É, mas ele não me falou quanto que eu tirei, ele só falou que eu fui aprovado. E ele ainda tentou enfiar uma bolsa de mestrado goela abaixo, assim, tá ligado? Ele ficou tipo, não, eu tenho aqui, você precisa. Tipo, é uma oportunidade muito boa pra você e tal, mas, porra, velho, tô começando a trabalhar, eu não quero fazer mestrado. Além do que eu já fiz meu mestrado lá na Alemanha, tipo, eu já tenho um masters, né? Eu deveria ir pro doutorado se eu quisesse aqui no Brasil. Não, não mestrado. Mas tá bom, as pessoas não sabem mesmo, então, whatever. É, tá, mas teve isso, e aí teve meu último dia no trabalho lá na Stefanini, que foi legal. Tipo, eu não fiz nada, porque acabou o projeto que eu tava trabalhando e ia começar outro, então não tinha muito como eu colaborar com o início desse novo projeto. E eu entreguei meu PC, meu computador lá e fui pro happy hour com o pessoal. Antes disso foi legal porque eu tive que recepcionar um moleque que tava entrando, que ele era da Poli também. E foi legal ver assim também, tipo, eu acho que sempre que você vê alguém que tá passando por algo que você já passou, é um pouco, tipo, bate uma nostalgia, assim, né? De, caralho, ele já. Eu já fiz tudo isso, assim, e ele tá começando agora, e, tipo, tem meio que uma. Ele tem, tipo, uma animação do que está por vir, sabe? E eu tenho o sentimento bom do que já passou. Às vezes a gente fica tipo, pô, mas pá, que poderia ter sido mais legal ou não, mas uma coisa que eu aprendi a ser muito grato, assim, é que eu só tenho a minha vida, né? Tipo, as coisas já foram do jeito que elas tinham que ser. Então, eu tento não remoer muito, assim, pensar, nossa, deveria ter feito aquilo ou aquilo outro, porque, no fundo, eu sei que não faz. É um pensamento que não faz sentido, assim, porque eu acho que isso veio bastante quando eu falava com o Lucas sobre Darmstadt, que, tipo, é uma experiência que tá rolando lá, a cada 2 anos ela se renova e com novas pessoas, e que foram várias pessoas antes da gente, e vão ser várias pessoas depois, assim, mas eu não tenho como reclamar, assim, pensar, nossa, será que teve gente que viajou mais que eu? Será que teve gente que aproveitou a Alemanha mais do que eu? Porque, no fundo, ela foi do jeito que tinha que ser, e
pra mim, a minha é a mais da hora porque justamente fui eu que vivi. Tipo, eu não posso achar que a, esse tempo na faculdade ou o tempo do intercâmbio mestrado ali, né, que foi o duplo diploma, eu não posso achar que o de outra pessoa foi mais legal que o meu. Mano, o meu foi o mais da hora, velho, não tem jeito, porque fui eu que vivi, né? Eu não tava na cabeça da outra pessoa enquanto ela vivia as outras coisas. E, tipo, eu acho que todo mundo tem que ter na cabeça de que o deles foi o mais legal. Tipo, inclusive o Pedro do futuro, assim, mano, tudo que ele fizer tem que ter na cabeça de que, tipo, se teve outra pessoa que fez a mesma coisa, o seu é o mais da hora. Pra outra pessoa tem que ser o dela o mais da hora, tá ligado? Não tem que todo mundo achar que um é o mais da hora, um é melhor do que o outro. Tipo, tem que ser o melhor pra você, tá ligado? E também aceitar que a coisa foi do jeito que ela foi. Não ficar remoendo, assim, pensar, não sei o que poderia ter sido melhor, ou até poderia ter sido pior, no caso, né? Mas achar bom do jeito que ela foi. Eu acho que isso é legal. Então aí teve isso, né? Eu recepcionei o moleque lá e eu ouvi os papos dele, que foi legal, assim, realmente, tipo, ver as pessoas ainda na faculdade e tal, é interessante. E aí depois eu fui no happy hour, inclusive eu fui no happy hour com ele e eu acho que ele era mais parecido comigo do que as outras pessoas, assim, que eu trabalhava junto, porque ele, eu acho que ele tava mais aberto a experiências novas, assim, aquela coisa de se jogar pra experiência e achar tipo, se ferrar um pouco na vida, assim, eu achei que ele tava com essa mentalidade, tá ligado? E eu achei isso maneiro, assim. Eu sinto que um pouco do pessoal que eu trabalhava lá, eles eram bem, tipo, acho que cada um tinha os seus problemas ali, né? E as coisas que deixavam eles felizes e tal. Só que eu acho que eles não se jogavam muito pra algumas experiências, assim, talvez. Eu acho que era uma coisa um pouco, é, não queria dizer conservadora, mas, tipo, se apegar ao conforto, assim, demais, né? E eu acho que também eu tava passando um pouco por isso nesse momento, tipo. Mas, cara, foi muito legal conhecer eles também, velho. Eu fico feliz de que eu imaginava que esse estágio na Stefanini ia ser, tipo, eu chego lá, faço minhas coisas e vou embora, mas acabou que a galera era gente boa o suficiente pra eu me importar quando eu tava saindo, assim, e querer sair com eles uma última vez ali antes de acabar esse estágio e talvez nunca mais ver, né, ou se encontrar só lá no futuro. Não dá pra saber, né, tipo. Mas uma coisa que é legal é que eu deixei uma boa impressão, velho, porque eu fico sempre com medo, assim, de não causar uma boa impressão nas pessoas, porque eu acho que eu fico mais com medo de não ser lembrado do que causar uma boa impressão. Às vezes, tipo, eu fico até com medo de não ter causado nada. Tipo, nem que seja uma impressão ruim, velho. Isso é muito ruim. Acho que isso é o pior de tudo. Mas, por enquanto, nas minhas duas experiências de emprego, eu acho que eu causei. é, tipo, eu deixei impressões positivas, assim, que é bem legal. Então eu fico até orgulhoso de mim mesmo de ter feito isso, porque realmente eu sinto que uma coisa que acontecia bastante comigo era que, tipo, eu conhecia pessoas e depois elas não lembravam o meu nome, sabe? Eu sempre lembrava o nome de todo mundo. E isso eu ficava meio. Sei lá, eu falava que não me incomodava, mas eu acho que eu ficava meio chateado no fundo, assim, porque é meio ruim, né? Tipo, como é que as pessoas não vão saber seu nome? E eu acho que talvez eu só não fizesse o suficiente pra ser lembrado, sabe? Então, eu gosto que agora eu tenho mais isso, assim, eu acho que eu sou mais lembrado. Então, no final é isso aí, velho. Tipo, eu fico feliz que essa etapa acabou de boa. Ainda tenho que resolver a parte burocrática e tudo mais, mas eu fico feliz que acabou bem, porque eu tava com medo, assim, de dar algum problema, de eu não conseguir é, resolver direito, começar o emprego novo já com pendências ainda lá com a Stefanini, por exemplo, ou com a Polly, mas não, vai acabar tudo tranquilo no final das contas. É, mas é isso. Eu tenho que ir para Mogi, Suzano, hoje ainda, porque amanhã é aniversário do meu pai e hoje eu vou sair com meus amigos lá e vai ser maneiro. Eu fico feliz com o estado da minha vida agora. Eu acho que tá bem legal. Eu só queria mudar algumas coisas, mas eu acho que elas vão mudar com o tempo já. Tipo, tava até falando com a minha mãe sobre isso, de que
a semana passada que eu tinha que fazer a apresentação do TCC, tinha que acabar o TCC direitinho, finalizar as coisas na, na Stefanini e tudo mais, eu tinha, tipo, tinha menos tempo e eu fazia mais coisas importantes para mim. Então eu meditei mais, eu li mais, eu consegui ir na academia. Aí quando eu fico sem nada para fazer, é quando eu tenho menos saco para fazer coisas que eu acho que são importantes. Então, tipo, agora que eu tô sem nada, eu joguei LOL e, tipo, eu fiquei enrolando aqui, sabe? Eu não fiz as coisas que eu deveria. Então tem alguma coisa assim. E aí minha mãe falou, tipo, agora que você vai trabalhar no banco, vai ser bom porque eu vou ter pouco tempo. E realmente, velho, vai ser melhor ter pros meus hobbies ter pouco tempo. E eu espero que isso não envelheça mal, assim, eu do futuro escutando isso, tipo, que merda que ele pensava que era assim, porque na realidade ele só chegava em casa e jogava LOL mesmo. Tipo, não. Espero que seja muito foda e que eu realmente consiga me desenvolver mais, assim. Eu até lembro do moleque lá do BTG que falava que estudava 4 horas de filosofia por dia, assim. Então ele tinha, tipo, 8 horas. Das 8 horas livres que ele tinha, ele estudava 4 horas. E que era bem maneiro, mano. Porque realmente não é muita coisa, né? E se é uma coisa importante pra você, você tem que ir lá e fazer, né? E eu acho que pra, pra mim é importante eu ler mais, eu estudar mais, coisas fora do trabalho. Então, eu quero ver, assim, eu acho que Stephanie estava um pouco desafiadora demais pra mim. Então, sei lá, eu sentia que às vezes eu ficava com muito pouca coisa pra fazer. E aí eu tinha muito tempo pra procrastinar, muito tempo pra cabeça ficar vazia, sabe? E eu acho que isso é ruim. Eu acho que é melhor você ter obrigações assim e você encaixar seus hobbies no meio dela do que ter muito tempo livre e não saber se você faz o hobby ou se você faz a, o trabalho e tudo mais. Eu já até baixei um novo livro em alemão, né? Eu acho que chama Tempestade de Aço, de um cara chamado Ernst Junger. Tô ansioso pra ler, porque ele é num estilo de diário, eu acho maneiro. Porque eu faço meu diário, né? Então, eu acho que é tipo entrar na cabeça de outra pessoa. Eu sei que ele é focado na Primeira Guerra, na parte alemã da Primeira Guerra, né? Porque eu acho que ele fez parte lá, eu sei que ele era um militar. É, mas, enfim, de qualquer jeito, de qualquer modo, é um diário, né? E eu acho também que, tipo, toda hora a gente tá passando por alguma coisa, né? Porque eu digo, era um diário sobre a Primeira Guerra, como se não fosse sobre a vida normal dele. Mas talvez seja, né? Porque, por exemplo, alguém pode também descartar o meu diário e falar assim, não é sobre a vida normal dele, é sobre o tempo dele na faculdade, né? E a pessoa teria razão também. Não seria um diário sobre uma vida genérica, né? Ela tem um foco também. É, então, realmente, né? Parando pra pensar assim agora, que eu só pensei sobre isso agora, na verdade. Mas não existe coisa. Não existe um negócio genérico, né? Tipo, sempre é sobre alguma coisa que você tá passando no tempo, né? Então, sei lá, o diário do cara era sobre a guerra, o meu tá sendo sobre o final da faculdade de trabalhar, né? Então, alguém que estivesse passando por esse tempo, se esse meu diário for publicado em algum momento, vai talvez se identificar com isso. Mas enfim, talvez já tenha enrolado demais aqui. É isso o de hoje.